vive e reina para todo sempre. Em nome do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Glorificamos, ó Deus, por esses momentos que aqui iremos passar aprendendo mais de Ti, meu Senhor. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor traga todas as mentes, ouvidos, corações cativos a Ti, ó Pai, para que nós possamos sair daqui esta noite não da mesma forma que adentramos nesse lugar. Nós vamos sair daqui cheios, Senhor, da Tua presença, Pai. Ó Espírito Santo, que nós venhamos diminuir, Senhor, que o Senhor venha crescer, ó Pai. Que nós vamos desaparecer, Senhor, no meio da Tua fumaça, Espírito Santo. Que o nome venha ser agradecido em nossas vidas nesse lugar. Oh Espírito Santo, essa é a Tua hora, meu Senhor. Este é teu momento, Pai. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, esconda o rosto para que vejam Tua face em mim. E que diminua eu. E que diminua eu. Para que Tu cresças, Senhor. Para que Tu cresças, Senhor. Mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas, é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me faz, em Tua presença é meu prazer. Coloca a mão no seu coração, feche seus olhos, meu irmão. Oh, aleluia. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Oh, somente o Senhor para te exaltar. Oh, Ele vai te procurar nessa fumaça. A minha glória é fazer com que conheçam assim. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, esconda o rosto para que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas, é o
apareça. Que eu diminua. Que o Senhor cresça. Na minha vida. Em nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Quem está preparado para receber sua bênção, diga glória a Deus. Glória a Deus. Agora você se entregou aqui, né? Maravilha. Diga assim, esta noite. É a noite. Que está achado dentro da fumaça do Senhor. Eu sei que quem dos dois aí estava meio atravessado. Você foi ali, você foi. Mas estava quase. Estava quase. Uma nota eu daria um 7 por aí. Chegando lá. No santo, a fumaça me esconde. E até meia-noite. Amém? Diga assim, estou sentindo um cheiro suave do perfume de Cristo. Aleluia. Saber qual é o perfume de Cristo? Diga assim, estou sentindo um cheiro de milagre. Seu milagre está chegando, diga glória a Deus. Você acredita nisso? Diga aleluia. Romanos 4,17 diz que ele traz à existência aquilo que não existe. Glória a Deus. O céu está esperando as ordens daqui da terra. Aleluia. Se você compreender isso, você sempre vai entender que Deus nunca vai fazer nada que você não peça, que seja da vontade dele. Se ele deixou isso para mim, para você, meu irmão, quanto mais você orar, mais pedir a Deus, mais as coisas vão acontecer para a sua vida. Talvez para você seja o mais impossível daquilo acontecer, mas o impossível para os homens é possível para Deus. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí. Levítico, aqui pode até levantar mais, é 24, já botar em 26, né? Não tá bom, né? Tá vendo? Já casou, velho? Tá namorando? Nada ainda? Tá no óleo, né? Joelho. Está quantos anos? Quanto? 20? 24? Tá velho. Está chegando. Não está nem procurando. Está nem pegando resfriado. Nossa, eu já reservou uma palavra para você. Tá? Já olhou na igreja? Tá bom para entender? Tá? Melhorou.
Obrigado. Glória a Deus por mim. Você é esposa de Djavan, não? É? Está tratando bem? Tá. Chique lá dessa mesmo. Essa risada é nervosa. Ficou bastante. Já levou para a pizzaria? Já. E ele já vai comer, né? Tá ainda correndo? É. Na churrascaria? Já. Outback? Ainda não. Semana sai. Ei? Foi, falei barra. Foi, falei barra. Outback. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Levítico capítulo 10. Falei não? Falei não. Para você que não sabe, aliás, você sabe, né? Eu sou chovendo molhado. Sabe que esses nomes aí no Pentateuco, são nomes aí de livros. Mas os nomes dos livros começam como o livro começa. E o livro de Levítico, em hebraico é Vaikra. Diga Vaikra. Vaikra. É um nome bonito para quem quer botar no menino aí, quem tiver grave. Né? Vaikra. Quer dizer chamado. Chamado. Porque o livro começa assim, Deus chamou. Então é chamado. Amém? O título é Nadab e Abiú morreram diante do Senhor. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se. Pai, em nome do Santo Senhor Jesus, glorificado seja o teu nome, Senhor. Exaltado seja o teu nome, Pai. Bendito seja o teu nome, meu Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, traz-nos as mentes, ouvidos, corações cativos a ti, meu Senhor, para que nós possamos entender a tua palavra, a tua mensagem, Senhor. Para que nós possamos, Senhor, estar com as mentes desobstruídas, ó Pai, para entendermos qual a real vontade do Senhor na nossa vida. Esta é a tua hora, Espírito Santo, este é o teu momento, Pai. Em nome do Senhor Jesus, coloque, meu irmão, bem devagar a sua Bíblia no seu assento, com todo zelo, com todo respeito, levante suas mãos o mais alto que você puder e aplauda o Senhor. Já dei aula hoje no escolão e
E eu vou repetir o que eu falei no escolão. Você quer saber alguma coisa da Bíblia? A Bíblia responde. A própria Bíblia responde. Essa questão de muitos escritores que vão se referir sobre questões bíblicas, mas eles vão pegar o que já tem na Bíblia. Amém? Quando você quiser saber de algo da Bíblia, pergunte para a própria Bíblia. Amém? Glória a Deus. Aí eu vou fazer aqui só uma. Está com frio, né, meu irmão? Também estou ali, se puder colocar aqui no 26, ó. Não pode. Ei? É mesmo? Não pode botar nem em cima. Meu Deus. Né? Menina. Peraí. Olha, você sabia que eu sou o terror dos câmeras lá da sede? Eu sou peripatético. Vou lá, volto, vou lá e volto. O cara no câmera só tá. É bom que fica. Vou fazer um panorama para você entender essa passagem. Arão é o sumo sacerdote, irmão de Moisés. Pronto, vamos embora. E achou satisfeito. Arão é irmão de Moisés. Arão é o sacerdote. Os dois filhos dele foram ungidos a sacerdotes. Pronto. Olha só como são as coisas. Sumo sacerdote e os filhos Nadab e Abiú. Olha aí, Nadab ou Abiú. Foram ungidos sacerdotes. Presta atenção. Se você não perder esse estágio. Aí você fica perguntando, Senhor, o que foi que esses meninos fizeram de errado? Porque eles eram sacerdotes. Entraram numa casa, num tabernáculo aqui fora. Lembre-se que eles estão no deserto. Estão no deserto. Estão no tabernáculo. Atenas, Michigan. Deserto. Eles vão lá, fazem o que eles vão fazer. O que eles faziam praticamente quase todos os dias, entrar no santuário. E só pode entrar no santuário os coatitas. Aí, tá vendo? Porque eram os filhos de Levi, vamos lembrar? Os 3 filhos de Levi, que eram Merari, Gerson e Coate. Cada um dos 3 tinha sua obrigação dentro do templo. Uma equipe que era de Merari era para armar e desarmar, outros eram para levar os utensílios. Agora, dentro do templo, e para tocar na arca, somente os coatitas. Lembra que Uzá foi tocar na arca e foi fulminado, porque ele não era ele era sacerdote, mas não era coatita. Copiou ele? 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40. Você vai ver que tudo seja feito com ordem e com decência. Na igreja é assim. O templo de Deus é assim. Tudo com ordem e com decência. Aí você vai perguntar, mas peraí, cadê o sacerdote? E eles chegam, como nós acabamos de ler, eles chegam com o incenso, sabe aquela questão do incenso, você sabe? Quem usa muito isso aí é a Igreja Católica e no Candomblé. Beberam aonde? A fonte do judaísmo. Estão lá com a questão do incenso, você sabe. E vão entrar no santo lugar para colocar incenso e fogo. E aí a Bíblia está dizendo que eles ofereceram fogo estranho. Não é estranho isso aí? Só vou aqui só para você compreender mais ainda. O átrio é lá fora. O altar de sacrifício fica lá fora.
Aqui é o lugar santo, e no altar o lugar santo do santo, santíssimo. Ok? Ele entra aqui, aqui do lado direito, o que tem aqui do lado direito? Menorá, que está ali, ó, ali aquela de 7 braços, do lado direito, ou do lado esquerdo, e do lado direito está a mesa dos pães, da preposição, desse lado, 12 mesas. E aqui na frente está o quê? O altar de incenso. Em frente, a cortina, o véu do Santíssimo Lugar. Olha como são as coisas. Às vezes a gente fala do tabernáculo, a gente fala da menorá, fala dos pães da preposição, fala da arca, mas muito pouco se fala do altar de incenso. Aí tem Zacarias capítulo 4, versículo 10, diz assim: quem celebrará do dia das pequenas coisas? Olha, meu irmão, hoje eu estava falando até no escolão sobre essa questão. O povo lá de Israel estava esquecendo que todos os dias no deserto era um milagre. Vê comigo se não é isso mesmo. Estava em pleno deserto, calor de 50 graus de dia, e à noite despenca para zero. O que é que eles tinham de dia? Coluna de fogo. É um grande milagre, meu irmão. E à noite? Areia. De dia, só estava testando vocês. De dia, o ar-condicionado escuro, e à noite a coluna de fogo. É um milagre, não é? Agora presta atenção. Aquele fogo do altar nunca podia ser apagado. Só que tem épocas onde eles estavam na estação de grandes chuvas. Como é que não apagava aquilo ali? Não é um milagre? Como é que eles sacrificavam animais não tinham uma mosca? Não é milagre, meu irmão? É porque acontece milagre todos os dias das nossas vidas, e a gente está tão acostumado que nem glória a Deus dá. A gente parece mais Nadab e Abiú. Não presta mais atenção nas coisas que Deus faz para você e foi exclusivo para você. Olha como é que é a questão. Eles estão entrando, com o seu próprio incensário, com o seu próprio a especiaria aromática, que a gente vai ver já, e aí coloca fogo que eles mesmos fazem, e aí quando chega perante o altar de incenso, sai o fogo de Deus e consome os dois. E aí a Bíblia diz que Arão ficou calado, porque Deus requer santidade. Olha só como são as coisas. Tudo é ordem e com decência. Eclesiastes capítulo 5, versículo 1, diz assim: cuida de colocar o seu pé na casa de Deus, porque é melhor, intenta mais ouvir do que na oferta de sacrifício de touro, porque não sabem que fazem mal. Quando a pessoa entra no templo, pelo menos quando eu me converti, era assim. Quando nós entrávamos na casa do Senhor, a primeira coisa que a gente fazia era dobrar o joelho e orar. E para mim, o que estava à minha esquerda, à minha direita, à frente e atrás, para mim não interessava mais. Para mim eu já estava no mundo espiritual, já estava num ambiente diferente. Samuel, ele vai repetir isso aí. Primeiro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor atentar do que as gorduras de carneiro. Então aquela questão que nós temos que sempre estar atento à voz de Deus. O que eu estou primeiro querendo fazer aqui é dizer que sempre tem uma conduta
para nós estarmos na presença de Deus. Não é assim aleatório. Não é assim como a casa da Dinda. Não é assim como nós queremos, mas é como Ele quer. Para você ter é como o próprio Paulo fala, 1 Coríntios 6,12. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas não me deixa dominar sobre nenhuma delas. Um exemplo. Eu sempre pego esses exemplos assim. Tudo me é lícito. Eu já falei aqui uma vez, e ia repetir, sobre a questão que eu sempre me espelhava em uma pessoa. Quando a gente se converte, a gente quer se espelhar numa pessoa para ver se você vai pegando. Você não sabe como que o crente se vence, aquela coisa toda. Eu já falei aqui sobre o irmão que hoje é pastor Elias. Você lembra disso? Lembra não? Eu ia contar outra história. Por que eu contar essa história? Quando a gente se converte, a gente quer ter o parâmetro do que é ser crente ou não. Sim ou não? Sim. A gente tem que ver. A pessoa às vezes se espelha no pastor. Como é que ele se veste, como é que ele se porta, como é que ele fala. E como eu era novo na fé, eu tenho que me espelhar em alguma pessoa, porque eu quero saber como é que esse crente respira, né? Para não pecar. Aí tinha o irmão Elias. Comecei a me entrosar, a ter aquela questão de amizade mais com ele. Cuidado, meu irmão, tem muita gente que entra na igreja, ninguém dá uma paz do Senhor, um shalom. Às vezes a pessoa entra e sai, parece que ninguém liga para ele, muito pelo contrário. Sinta-se abraçado, meu irmão. Você está aqui, eu não sei se você está pela primeira vez ou não. E aí Elias chegou para mim e disse assim: Elias, vamos para a praia? Acho que vocês vão lembrar. Aí eu disse assim: rapaz, ele pode. Eu sempre fui praiano. Eu sempre gostei de praia. Eu disse: rapaz, vamos para a praia. E eu aqui, na minha mente, eu estudando como é que a gente ia para a praia. Como é que a gente vai para a praia? Eu disse: rapaz, se Elias ele vai de manga comprida ou calça? Eu calça demais, mas vou pelo menos com uma bermuda e com uma camisa de manga. Vou carregar isso aqui. E aí, quando eu chego no ponto de ônibus, eu encontro Elias de bermuda e olho assim, e ele de camiseta sem a manga. Eu disse: pode, Lembra de Elias? Parece que está na Colômbia, alguma coisa assim, eu falei com ele todo. E só pode. Aí eu comigo assim, quando chegar na praia, será que a gente pode tirar a camisa? Uma dúvida, meu, tinha que me esperar em alguém. Aí lá vai Elias, vamos para a praia, e Elias tira a camisa, pode, vou esperar com ele. Aí, meu irmão, eu estou lá com o meu bermudão, ele disse: eu vou para a praia. Quando eu vou para a praia, Elias fica. Elias ficou com o dedo, Elias tira a bermuda, meu irmão, com a tanga de um dedo. Eu disse: pode? Disse: Elias, você, meu parceiro, está para você virar a casa, só falta xícara. Eu disse: agora só com suas coisas. Então, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu jogo bola com meu filho, quando eu jogava na quadra, muita gente dava camisa. Para jogar, camisa eu não tiro. Já não me sinto bem. Eu não me sinto bem para a praia, já sinto liso. Mas uma coisa já minha, peguei muito errado, cobrado. Depois, a irmã, olha, o pastor lá, barriga de tanquinho, barriga de tanquinho. Melhor. E aí aquela questão, melhor você não. Não. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém.
3, versículo 14. Paulo admoesta a Timóteo. Timóteo é novo na fé, filho de Paulo na fé. Diz assim: escreva essas coisas, querendo ir te ver que cresça. Mas, se tardar para saber como convém andar na casa de Deus, a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Olha, Paulo estava escrevendo para ele, querendo ir ver. Mas se eu tardar, é como se diz, na minha presença, na minha ausência, você tem que saber como é que convém andar na casa de Deus, que é coluna e firmeza da verdade. Tem pessoas que quando lê esse capítulo, versículo, acha que a igreja é a coluna e firmeza que segura Jesus, que é a verdade. É ao contrário, meu irmão. Jesus, que é o firme fundamento, é a base, e deles é que sobe as colunas. E se a base não for boa, meu irmão, a coluna vai cair, a casa vai cair. Me lembrei aqui agora de uma situação. Eu me lembrei agora do primeiro dia que eu cheguei aqui na igreja. Estava eu, o pastor Roque, né? Querendo o pastor Roque, diga glória a Deus. Glória a Deus. Se você esquecer, tu está empacado, né? E aí eu chego com o pastor Roque me mostrando algumas coisas da igreja, e eu cheguei aqui, nessa parede aqui, né? E fiz assim, né? Aí o pastor Roque deu um pulo: não, pastor, não faça isso não, pelo amor de Deus. Que foi, não? Meu irmão, não deu um murro desse não, que é arriscado cair na parede. Não tinha fundamentos. Aqui teve que destruir para colocar sapatas profundas, buracos fundos. Esse rapaz, daqui a pouco vai chegar no céu, meu irmão. Continua acabando aí. E aí se colocou sapatos para colocar, porque o fundamento, a base tem que ser forte para sustentar, que ia suspender. E é assim. E é na ausência ou na presença. Aqueles meninos, se você prestar atenção, eles estavam sozinhos, os dois. Vai querer fazer algo que não é lícito eles fazer. Mas pastor, o que não é lícito eles fazer? A gente vai chegar já. Você vai compreender o que é que o texto quer falar. Mas eles chegam sozinhos, sem o sumo sacerdote, Arão, né? E vão lá oferecer incenso no altar de incenso. Hebreus capítulo 29, versículo 1. E nós que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Meu irmão, tem muita gente de olho em você e você não sabe. Essa nuvem de testemunho que está falando são os olhos de Deus, os olhos dos anjos, os olhos dos homens e os olhos dos demônios. Está tudo em cima de você, tudo do holofote em cima de você. Porque você é muito especial para Deus. E o diabo não queria lhe perder. É por isso que você tem que saber como andar em qualquer lugar. Hebreus 12, 1. É mesmo? Hebreus 12, 1. Não, 12, 1. Hebreus 12, 1. Ah, pastora, como que me chamou a atenção? Hebreus 12, 1. Que diz assim: e nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhos. As pessoas olham para saber qual é o seu procedimento, só para ver se você cai ou não. Meu irmão, todo lugar que eu já viajei com o senhor, já fomos até para lugares distantes aqui na Bahia mesmo. Ele disse: poxa, ainda bem que não vou encontrar ninguém aqui. Isso! Meu Deus do céu. Pessoas que eu chego, quando você me vê no shopping, você liga para o pastor, está doido para sair, doido, detesto o shopping.
Nem pizza, meu irmão, eu quero cair fora, eu não gosto do shopping mais. Toda vez que eu entro no shopping, né, encontro conhecidos, isso é muito bom, glória a Deus, mas você vê muito mais coisas erradas e pecadas no shopping que em muitos lugares. Hoje, né, a coisa está no seu limite. E aquela questão que eles estavam pensando que estavam sozinhos, mas ainda estava o Senhor olhando o que aqueles meninos iam fazer. Eles fizeram coisa errada. E saiu. E eu acho que foi até a pastora que falou no versículo sobre labareda. Acho que tem lá no salmo que a pastora. Agora o Senhor divide as labaredas. Divide as labaredas. Deus é um fogo, meu irmão. Não se brinca com Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 29. Agora, Hebreus capítulo 12, versículo 29. Vai dizer assim: nosso Deus é um fogo consumidor. Fogo consumidor. Você lembra que como se apresentou a Moisés? Lembra disso? No meio de uma sarça, ardendo em fogo, mas não se consumia. Não se consumia. Aí chamou a atenção de Moisés: olha, está toda só um pó. Mas ele chegou ele queria se manifestar a Moisés sendo como fogo purificador. Mas ele fez uma teofania, fazendo com que aquela sarça não se consumisse. Mas ele também se manifestou com a coluna de fogo à noite, no meio do deserto. E tem um tipo de anjo que só este anjo é que pode estar perante a Deus, quase face a face, porque ninguém jamais viu a Deus, como João 1, versículo 18. Quem são esses anjos? Serafins. Que em hebraico quer dizer ser ardente. Eles são tão ardentes porque eles ministram na presença de Deus. Ele tem duas asas para voar, duas asas para cobrir os pés, como sinal de respeito à autoridade, e duas asas para cobri-los, porque eles estão diante daquele que é fogo consumidor. Você vai ver isso em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 24. Diz assim, né, que o vosso Deus é um fogo que consome, é um Deus zeloso. Deus é zeloso, é detalhista mesmo. Diga assim: Deus é um Deus detalhista. É cheio de detalhes. E essas questões que a gente vai, né, que a gente vê o que aconteceu no Mística com esses meninos, é porque Deus, ele é detalhista. Nada foge do seu controle. Tudo que ele já disse para a sua vida vai acontecer, mas em detalhes, na hora, no momento certo dele, não sei. E aí você vai ver quem é Deus. Isaías 43, 13 diz assim: olha, antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que faça escapar da minha mão. Operando eu, quem? Além de ser detalhista, é um Deus perfeccionista. Perfeccionista. Então aquele que se achega para Deus, ele tem que ouvir o que Deus quer e fazer o que Deus quer, como Ele quer. Não é como eu quero, como você quer. Senão vai se queimar. Levítico capítulo 19, versículo 1. Diz assim: e disse Deus a Moisés: fala aos filhos, fala a toda a congregação dos filhos de Israel: santo serei, porque eu, Senhor, sou santo.
santo. Aí vai se repetir no Novo Testamento. Com Pedro, né? Ele vai falar isso. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Aí Pedro vai remeter para esta passagem. Ele vai dizer assim como está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Agora, meu irmão, ninguém nunca vai chegar à santidade que Deus é. Será que Deus não sabe, não? Claro que Ele sabe. Claro que Ele sabe. Mas Ele leva em conta a maneira de como você quer, como você faz para chegar à santificação. Ele leva em conta o modus operandi de como você faz o processo. Que nós nunca vamos chegar a ser santos como Deus. Mas Ele leva em conta o nosso esforço. E nós queremos afastar daquilo que é errado, daquilo que é ruim, daquilo que não louva a Deus, daquilo que não glorifica a Deus. É aquela questão de você fazer uma anamnese de você mesmo, uma reflexão de você mesmo. Será que eu estou fazendo certo para Deus? Porque para mim parece que é mais para Deus, é. Quando eu saio, meu irmão, que eu vou no espelho, me arrumar, eu olho todo, né, para ver se está. Se não está chamando a atenção nada. Se eu fosse mulher, meu Deus do céu, ia ficar 2 horas no espelho para ver. Glória a Deus. Santidade, ser santo, ser separado. E Ele não muda. É o mesmo Deus do Antigo Testamento. Presta atenção, meu irmão. Que muita gente confunde. Não, Jesus não é o mesmo Deus. É o mesmo Deus. É o mesmo. Malaquias capítulo 3, versículo 6. Isso Deus no Antigo Testamento vai dizer assim: eu, Senhor, não mudo. Por isso, vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Que eu vou dizer uma coisa para você, graças a Deus que existe Deus e acabou. E Ele não divide a glória dele com ninguém. Mas Ele diz assim: meu filho, vou te dar 5 minutos para você ser como eu sou. Ia pegar aquele chicote de Jeová. Não ia dar que prestar assim, não. Não, que tem irmão que eu vou dizer, que ele só Jesus na causa. Hein? Só ia dar só no lombo, para ver se aprende. E aí ele repete no Novo Testamento, o próprio irmão de Jesus. Quem foi o irmão de Jesus? De Útero? Tiago, capítulo 1, versículo 17. Ele vai dizer assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, onde não há mudança nem sombra de variação. É o mesmo Deus. Jesus é o mesmo, é o mesmo. É o mesmo. Agora vem cá, meu irmão, agora a gente vai entrar, vai saber o porquê esses meninos foram consumidos. Porque você vai ter que perguntar a Bíblia vai ter que te responder. E foi o que eu fiz. Porque esses meninos foram filhos de sumo sacerdote. Foram lá os primeiros, ungidos pelo primeiro sumo sacerdote, para servir no Michigan. E foram os primeiros que viraram churrasco. Morreram diante, no templo. Eu fiquei pensando: rapaz, você já viu que tudo que acontece de ruim é onde não deveria acontecer? Já prestou atenção nisso? Você já prestou atenção que o primeiro pecado aconteceu onde? No paraíso. Era um lugar para acontecer? Não. Então não é questão do lugar, meu irmão. É questão da pessoa. É de você. É como diz o santo: ele pode estar numa guerra, mas ele está em paz. Aleluia. Glória a Deus. Aquela questão que aquele que é ímpio, ele pode estar no paraíso, mas está uma verdadeira miséria só. Nada é bom para ele. Tudo é ruim.
Se está chovendo, está ruim. Se está sol, está ruim. Se está quente, está ruim. Se está frio, está ruim. Para o crente não, meu irmão. O crente, quando está na presença de Deus, tudo é uma maravilha. Tudo é aceitável. Como diz Paulo, Filipenses capítulo 4, versículo 12, né? Em tudo eu sou experimentado. O crente tem que ser experimentado em tudo. Tanto a ter fartura como não ter. Tanto estar lá em cima como estar lá embaixo. Para ele é a mesma coisa. Está com Deus, meu irmão, estou no céu. Estou bem. Recebeu ou não? Glória a Deus, meu irmão, mas amanhã eu receber um sim. Chega amanhã, não. Glória a Deus, mas amanhã vou receber. Chega depois, não. Glória a Deus, mas amanhã eu vou. Até que no dia certo, da maneira certa que Deus quer, você recebe. Aleluia. Deus trabalha assim. Deus não trabalha como a gente quer. Tá? Aí vamos lá, pesquisar. Como é que Deus te mandou fazer? Preste atenção que Deus ele é detalhista. Detalhista. Êxodo capítulo 30, versículo 1. Deus aparece para Moisés e diz assim: Moisés, você vai fazer para mim um altar para queimar incenso de madeira de cetim. Olha específico, né? Madeira de cetim é madeira de acácia, porque é a única madeira onde se pode cortar um ouro quente. Deus é detalhista. Olha só, você vai fazer um altar para se queimar, Êxodo 31, né? Para se queimar um incenso de madeira de cetim, de comprimento de um côvado e de largura de um côvado, né? Será quadrada, não é redondo, mas está em quadrado, né? De 2 côvados de altura mais ou menos seria 1 metro, e das pontas será feita de uma só peça. Pronto, está aí o altar. Deus mandou todo em detalhe. Tá? Nós temos agora o altar. Vamos dizer que aqui está o altar, né? O altar de incenso. Aí a gente tem que saber como é que vai ser esse incenso, né? Esse incenso. Se Deus é detalhista, Ele também vai detalhar como é que é o incenso. Você vai ver isso em Êxodo capítulo 30, versículo 34. Ele vai dizer assim: toma dessas especiarias aromáticas, né? Aromáticas. Aí ele vai dizer 3 tipos de especiarias: a estoraque, a ônica e o gálbano. Escolhe aí, uma desses 3 aí, o menino. Estoraque, ônica, se for mulher, e gálbano. 3. E ele diz, né? E dessas especiarias aromáticas e mais um incenso puro de um mesmo peso para eles, e farei disso o incenso. Não é detalhista Deus? Deus é detalhista mesmo. Deus é detalhista, né? Deus é conhecedor, Ele é perfeccionista. E é interessante que Ele vai dizer que essas especiarias, esse perfume, ninguém pode usar em casa não, hein? É só no templo. E ainda diz mais: aquele que usar será extirpado no meio do povo. Não brinca com Deus não, meu irmão. E aí se fez incenso. E aí tem que saber quem é que vai colocar o incenso. Não é isso mesmo? Já começaram a fazer a raciocinar que aqueles meninos trouxeram seu próprio incenso? Lembra lá a passagem? Que incenso esse menino trouxeram? Aí vamos para frente. E aí vai dizer quem é que deve deitar incenso
Você vai ver isso, Êxodo capítulo 30, no versículo 7. E vai dizer assim: e Arão, e Arão, sobre eles, sobre o altar de incenso, queimará as especiarias. Olha como são as coisas. E Arão, sobre ele, queimará as especiarias aromáticas de manhã, quando colocar em ordem as lâmpadas, queimarás. E Arão, pela tarde, quando acender as lâmpadas, queimará também o incenso. Isso será incenso contínuo perante o Senhor por todas as vossas gerações. Você já entendeu duas coisas aí? Uma, quem tem que queimar incenso não são os sacerdotes, que é o sumo sacerdote. Quem é o sumo sacerdote? Arão. E tem outra questão, é de dia e de noite. Tem horário, respeitar horário. Respeitar horário. Meu irmão, Deus ele é detalhista. Aqueles meninos não quiseram ouvir, porque quiseram fazer da forma que eles queriam. Muitas das vezes a gente quer fazer uma Bíblia para nós. Não é bem assim não, né? Não é bem assim não. É assim mesmo. Na casa de Deus é tudo com ordem e decência. Agora já vimos aí, nós temos que saber. Nós já temos o altar, temos as especiarias, temos quem é que vai colocar o fogo, temos os horários, entendeu? Agora tem outra pergunta, que esses meninos trouxeram mais o que além do incenso? Um fogo estranho, não é isso mesmo? A gente tem que saber de onde é que tem que pegar o fogo. E aí você vai ver Levítico, capítulo 16, versículo 12, que diz assim: e tomarás do incensário com brasas de fogo do altar. Para você que não sabe, meu irmão, como você sabe, se eu não chover aqui no molhado, aquele altar não poderia apagar o fogo. Por quê? Porque o primeiro holocausto que foi feito, que foi oferecido por Arão e Moisés, eles colocaram fogo, mas diz a Bíblia, isso você vai ver em Levítico 9, que fogo desceu do céu do Senhor, da parte do Senhor, e consumiu todo aquele holocausto. Então o fogo que estava ali agora no altar não era mais de homem, era de Deus, era do Senhor. Então quem tinha que se pegar aquele fogo e acender as lâmpadas e acender também o incenso, o incenso no altar de incenso, com aquelas especiarias aromáticas. Agora veja só como é que era a questão. Arão chegava aqui, colocava as brasas, que vinha, como diz aí no Levítico capítulo 16, versículo 12, que uma mão estava com incensário, mas na outra mão, no punho, estava as especiarias aromáticas. E o que é que Arão faz aí? Você agora acabou de ler aí. Ele pega dentro do véu e lança aquela fumaça. Por que lança aquela fumaça? E tem que ser um fumaceiro ali dentro, para quando ele entrar, ele não se enxergar, só enxergar a teofania de Deus ali dentro. E só ele que podia entrar. Aquela fumaça toda do incensário, ela tem um simbolismo muito grande. Uma é para ele não enxergar nitidamente que Deus estava ali. A segunda questão é o que está em Apocalipse capítulo 8, versículo 4.
que diz que a fumaça do incensário subia com as orações dos santos, desde das mãos do anjo até diante de Deus. Aquela fumaça significa a minha e a sua oração. É por isso que o Santo dos Santos, o Santíssimo Lugar, ele tinha que ser cheio de fumaça. Porque quando se sacrificava lá fora, aquela mesma brasa que você via quando ele estava ali sacrificando, fazer suas orações, aquela mesma brasa que vinha dali, que ia queimar o incenso, eram as orações dos santos. E aí chega a ordem do Senhor que ninguém pode usar aquele perfume, porque aquele perfume é santo ao Senhor, é do Senhor. Ninguém pode usar aquele perfume, ninguém pode ter aquele cheiro. Mas hoje nós temos, meu irmão, porque aquele cheiro era de Deus. Olha o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 4, veja se é isso mesmo, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, no 15, e diz assim: e para Deus nós somos como um bom perfume de Cristo. Você é o bom perfume de Cristo. Você é o incenso do Senhor. Você é aquelas 3 especiarias que era tão cheirosa que invadia o Santíssimo Lugar. Nós temos o cheiro do Senhor. Onde quer que nós vamos colocar a planta dos nossos pés, quando nós chegarmos aonde quer que nós devemos chegar, as pessoas têm que sentir que ali chegou o Senhor. O próprio Satanás sabe disso, ele não gosta desse cheiro. O cheiro do Senhor. Diga assim: eu tenho o cheiro do meu Senhor. E olha que o sumo sacerdote, que era homem, que era Arão, que era pecador, que errava, que pecava, ele chegava com aquele incenso naquele lugar. E aí começava dentro do Santíssimo Lugar. E aí, meu irmão, era um fumaceiro. Aquela fumaça que ele se perdia ali dentro na presença do Senhor. Quanto tempo, meu irmão, faz que você não se perde na presença do Senhor? Quanto tempo faz que você não derrama uma lágrima na presença do Senhor? Tem pessoas que tem tanto tempo que não busca a Deus, que nem mais fala em línguas. Tem tanto tempo que as pessoas não se santificam, que não sente mais, as pessoas não sentem mais o cheiro dela, o cheiro de Cristo nela. Eu estive numa reunião de homens de outra igreja, nem faz parte da nossa igreja, e que o jantar de homens, era um jantar de homens, começava às 18 horas, começou às 19, e quase termina 11h30, quase meia-noite. Porque depois, que eu dei a palavra, pastor, vai ter um negócio comigo, vai sair para quê, meu? Vai comprar para os alimentos, o pastor vai sair do estômago vazio. Depois que nós comemos aquela comida deliciosa, e começamos a falar de Cristo. E aí, meu irmão, a hora passa que você nem nota que as pessoas estão sedentas por Cristo. As pessoas estão sentindo o cheiro de podre no ar. As pessoas estão sentindo o cheiro de imundícia. E quando você chega, meu irmão, que ele sente um cheiro diferente, elas têm vontade de ser você. Ela tem vontade de conhecer o seu Deus. Ela tem vontade de conhecer essa coisa diferente. Ela tem vontade de estar dentro dessa fumaça que nós estamos, meu irmão. Quando a gente se diminui e só Deus cresce em nossas vidas. É porque no mundo espiritual a gente não vê.
Mas a gente, quando está dentro da fumaça do Senhor, o diabo não pode enxergar, ele não enxerga você. Quando você ora, que é a fumaça do incenso, por isso que 1 Tessalonicenses 5,17 diz assim: orai sem cessar, que você está orando não só por você, mas pelo seu irmão. Quanto eu me lembrei que, acho que nós vamos para 2005, 2004, 2005, não sei. De lá para cá, meu irmão, sempre oro para essa igreja de manhã e à tarde e à noite. De manhã e à noite. E muitas das vezes me veem rostos aqui de vocês, e até de pessoas que já saíram daqui. Até pessoas que me perguntam: será que estão na presença de Deus? Porque sair de uma igreja, tudo bem, tem várias igrejas aí. Mas o pior é sair e não estar mais na presença de Deus. E aí, meu irmão, será que você tem orado pelo seu irmão? Será que você está fazendo muita fumaça no santíssimo lugar por causa do seu irmão? Porque para fazer para a gente é muito fácil. Ou você está trazendo fogo estranho para matar o seu irmão? A Bíblia diz que é Arão que era o sumo sacerdote, mas hoje o sumo sacerdote mudou. Isso você vai ver em Hebreus, capítulo 4, versículo 14. Esse é 4,14, diz assim: e visto que temos um grande, e visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. E ele diz assim, reforçamos a nossa confissão. Isso quer dizer, meu irmão, que Jesus, ele está com o incensário, e nós somos o seu perfume. Quanto mais você orar, mais vai fazer fumaça, e o diabo não vai poder enxergar, e o cheiro de Cristo vai exalar em todo lugar que você chegar, e as pessoas vão sentir algo diferente, meu irmão. As pessoas vão sentir um cheiro diferente, um cheiro de vida, um cheiro de milagre. As pessoas vão querer viver. Aqui já é hora mesmo, né? Glória a Deus. Que é o perfume de Cristo, diga glória a Deus. Você lembra que aos 400 anos no Egito, Deus disse assim: olha que subiu aqui nos céus um cheiro. Que suba o nosso cheiro até a presença de Deus. O cheiro de Cristo, que nós apresentamos aqui Cristo. Que as nossas orações não sejam só para nós, mas também para o nosso irmão. Interessante que ontem, ao orar, vocês me veio à mente, eu não lembro mais, eu sou ruim de nome, não sei se sabe, mas quando eu sou bom de fotografar os outros. Eu me lembro do baterista, que é o pai de Natália. Nicole. Não casa. Não sei porquê. Eu estava me veio na mente. Porque toda vez eu oro e vejo os rostinhos de vocês assim passando rapidinho. E aí aquela questão, onde é que está? O nome dele é Carlos. Carlos? Diz que está congregando. Glória a Deus. E aí quanto mais você ora, meu irmão, mais a fumaça vai te cobrir. E aí você desaparece, você diminui. E Deus cresce na tua vida. E tudo que você quer, meu irmão,
sendo a vontade do Senhor, as coisas vão acontecendo. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E foi abençoado, diga glória a Deus. Glória a Deus. Foi abençoado, diga aleluia. Aleluia. Aquela questão, meu irmão, tudo mereço, mas nem tudo me convém. Aqui aqueles meninos fizeram errado, dentro da casa de Deus. Temos, né? Mas aquela questão de sermos mais cuidadosos, saber se aquilo é de Deus ou não. Veja que Davi, ele foi ungido com 15 anos, mas só subiu para o trono com 30. Era lícito ele requerer a questão do reinado, ele já é ungido. Mas dizer, olha, ele é lícito, mas não convém. Temos essa paciência, meu irmão, em Cristo Jesus. Porque na hora certa, no momento certo, aquilo que ele já tinha ungido lá atrás, já te chamou lá atrás. Lembra o nome do livro do Levítico? Vai entrar? Chamado? Você tem um chamado para isso. Então não se pode. O mais importante é estar dentro da fumaça do Cristo. Aleluia. Diga assim: eu sou perfume do Senhor. Fique de pé, meu irmão.